Gente, sobre o curso TDAH e Intervenção Comportamental, a proposta aqui é tornar o mundo mais interessante para mentes agitadas. Então, uma das coisas que eu vou ensinar para vocês é: não adianta você estruturar toda uma sessão se nessa estrutura você não engloba também deixar tudo interessante. O principal ponto de partida para uma intervenção dentro do TDAH é isso, né? Não adianta você querer começar com a criança com hiperatividade sentando numa mesinha. Não adianta você fazer treino de mesa com a criança com TDAH de primeira. Assim como você não vai conseguir fazer uma atividade de pareamento com a criança que tem déficit de atenção ou hiperatividade. Você não vai conseguir de primeira. Você precisa alcançar alguns passos. Você precisa entender que existem vários degraus a ser alcançado antes de chegar até a mesa. Então, o que faz da sua intervenção eficaz é você primeiramente entender quais são os degraus que você precisa alcançar com essa criança. Então, um exemplo, se você quer fazer atividades voltadas para a atenção, você primeiramente precisa fazer com que essa criança olhe para você, com que essa criança tenha interesse em você. Então, o quê? Criar vínculo. Isso vai servir para qualquer intervenção. É o primeiro degrau para qualquer intervenção. É tentar criar vínculo, e vínculo não se cria do dia para a noite. Vínculo muitas vezes leva 2, 3, 4 sessões para ser criado. Mas até aí tudo bem. Depois do vínculo criado, você tem que deixar as intervenções interessantes. Então, qualquer atividade que você for trazer tem que ser em forma lúdica, tem que ser em forma de brincadeira, tem que ser em forma de um som, de um ruído. Eu já vi psicólogo infantil falar com criança de uma forma assim, meiga, devagar, pausar. E isso pode funcionar muito bem para adulto. Mas com a criança, você precisa ter um tom de voz específico, você precisa ter empolgação, você precisa fazer sons. Isso é claro que vai depender de cada criança. Tem crianças que são mais voltadas para uma coisa mais calma. Mas assim, de grande maioria das crianças, ela precisa, né? Você precisa demonstrar empolgação na sua voz, você precisa fazer ruído, você precisa brincar sozinha às vezes para que ela queira se aproximar de você. Você precisa conhecer essa criança, saber os interesses dela, saber qual é a cor favorita dela, qual o desenho favorito dela, qual é o animal de estimação favorito dela, né? Eu já, por exemplo, botei orelhinha de gato antes da sessão para ir buscar a paciente na sala de espera, porque eu sabia que ela gostava muito de gato, para criar um vínculo com ela. Então, assim, a gente precisa conhecer nosso paciente para poder fazer nossas intervenções ser interessantes para ele. E aí, voltando, né, para aqueles degraus, se você vai executar uma atividade, né, e o objetivo dessa atividade é a atenção, a primeira coisa, você precisa fazer esse paciente sentar. Como é que a gente vai fazer esse paciente sentar? É pegando ele à força, colocando sentado na cadeira e fazendo contenção? Pode? Pode. Tá lá no livro. Agora, essa é a melhor forma de se fazer? Não. Eu falo que existe uma onda, né, do ABA que algumas pessoas desconhecem, que é a parte da empatia. É a parte de demonstrar empatia, demonstrar amor pelo nosso paciente. E quanto menos aversivo for nossa intervenção, melhor. Porque intervenções aversivas podem gerar outros problemas. Então, contenção é uma coisa que a gente pode até fazer em algumas situações muito específicas, né? Mas em outras a gente tem que evitar. Então, a gente precisa traçar estratégias para que esse paciente sente por vontade própria. E aí, trazendo aqui um exemplo prático, né? Eu já tive um paciente, por exemplo, que não sentava em momento nenhum. Então, antes de traçar alguma intervenção focada em mesa, por exemplo, eu comecei a colocar brinquedos de muito interesse dele, como o hiperfoco, por exemplo, no chão, porque ele teria que pelo menos se abaixar. E se abaixar é o quê? Um pré-requisito para sentar. Então, eu botava brinquedos no chão para que ele quisesse pegar, e aí ele brincava com aquele brinquedo meio agachado ali primeiro, e eu aceitava, porque é aproximação sucessiva. Então, eu aceitava. Depois de um tempo, eu comecei quando ele se abaixava, eu era uma criança menor, né? Então, eu colocava ela sentada, né? Eu fazia o suporte físico para sentar, mas sem contenção, só aquele colocar ele sentado, a criança sentava, levantava na mesma hora, eu aceito, porque é aproximação sucessiva, novamente, né? E aos poucos essa criança vai começando a sentar, e ela fica 3 segundos, e ela fica 5 segundos, e ela fica 10 segundos, e é assim que se faz a intervenção.
E aí, falando diretamente com os psicólogos infantis, com os ATs, com os aplicadores ABA, quem tem o direito de ter afobação por resultado são os pais. Porque os pais têm esse direito de estar afobado, de querer resultado rápido. Você não. Você não tem esse direito de querer as coisas rápidas, porque você precisa querer o bem-estar do seu paciente. Mais do que resultados, é qualidade. É ter um resultado com qualidade, né? Ter um resultado onde o seu paciente vai aprender no tempo dele e de forma calma e tranquila, para que ele não desenvolva outras questões emocionais. Então, você precisa entender que esses passo a passo existem e que eles precisam ser alcançados da melhor maneira possível. E se você gostou desse conteúdo, se você acha que isso já te ajudou de alguma forma e quer conhecer mais estratégias para poder trabalhar com seu paciente que tem TDAH e deixar o mundo mais interessante para ele, você pode se inscrever no meu curso, que eu tenho certeza que você vai gostar.